Em 2015, nós fomos consagrados a pastores e nesse mesmo período foi o período da transição para a visão celular. Na época foi muito difícil, né, Rodrigo? Porque era tudo muito novo para a gente e a gente viu ali o poder da multiplicação, do crescimento da Batista Central. As pessoas estavam ali querendo crescer espiritualmente, as pessoas queriam crescer como líderes, e aí iniciamos com uma célula que aí foi gerando outras células. E estávamos numa grande igreja, né? Um grande templo, onde assim, se tinha uma reunião de muitas pessoas no domingo, mas o grande desespero que a gente tinha era que na segunda-feira não se via essas pessoas, né? Com o mesmo volume, com a mesma intensidade. Né? E a gente era uma igreja voltada para eventos. E é uma fala até clichê, né? Eventos gera vento, né? Não gera unidade, né? Então, assim, a gente percebeu que a gente precisava de mudar, né? E, de fato, Deus nos conduziu para essa mudança, né? Então, quando a gente chegou na Central, a gente chegou num período de transição e perceber um crescimento muito rápido e os frutos relacionados à visão celular também vindo de uma forma muito rápida também. Foi um período muito legal de crescimento muito avançado, foi um boom da visão celular na Central. A organização dos eventos era algo muito mais fácil porque não dependia de uma organização centralizada. E quando ocorreu essa descentralização, foi algo muito bacana, porque a gente pôde perceber que era muito mais fácil todas as etapas de tudo que a gente tinha que fazer lá na igreja. Consegue de fato ter uma vida na vida, a gente consegue ter um relacionamento bem próximo das pessoas. Hoje a gente tem verdadeiros relacionamentos na célula, nós temos uma família de fato que a gente pode contar a qualquer hora, a qualquer momento. E é isso o nosso diferencial, a gente realmente viver em igreja, viver em unidade. E a visão celular, ela remete muito a isso, né? A unidade, a de fato relacionamento. Uma palavra-chave sobre a visão é relacionamento. Saímos de um grande tempo para experimentar um pequeno ambiente, né? Fomos ali para perto, para quem conhece aqui o bairro, fomos ali para perto da Baixinha, né? Um armarinho aqui na subida de Carapina, e depois fomos direcionados a estar no desafio, né, da aquisição do novo templo. E foi um grande desafio realmente, porque essa mudança gerou vários desafios, várias mudanças. Começamos a nos reunir dentro de uma casa, uma igreja que era grande, gigante. Começamos a nos reunirmos e fazermos nossos cultos, nossas celebrações dentro da casa, aonde assim no máximo cabia 75 a 100 pessoas, mas muito apertado, espremidinho, né, amor? Mas assim, a gente pôde experimentar o poder do crescimento de Deus. Porque assim, enquanto a gente estava ali em um número menor, mas a gente pôde experimentar o crescimento através do relacionamento. Através das células crescendo, através das células se multiplicando, através de fato, vida na vida, né? E ali a gente foi dentro do templo, daquele pequeno templo, construindo o nosso prédio ao redor. Ninguém estava vendo nada, mas por fora, os que são de casa vão lembrar aí, né? Massa mole, né? Foi um tempo extraordinário, um tempo de crescimento, e a gente pôde experimentar assim e ver. Eu lembro de vários sinais, né, do mover de Deus ali naquela construção, dentro daquela pequena casa, e Deus se movendo tanto ali na construção quanto no nosso crescimento em relacionamento e multiplicação da célula. E lembrando, né, amor, que aonde tudo começou hoje é o prédio da Batista Central. Logo depois disso a gente enfrentou um grande desafio também, que foi a pandemia, né? E aí Deus nos esticando mais uma vez. Bom, o período de pandemia foi um período muito difícil, muito desafiador, mas foi um momento em que a gente cresceu muito como igreja também. Eu lembro do último culto pré-pandemia. Foi um culto extraordinário, a igreja estava lotada e nós não tínhamos noção de que no próximo domingo não seria nada daquela forma. E durante a semana nós tivemos o lockdown, o decreto de lockdown, e nós passamos ali a semana inteira
nos organizando para transmitir o culto daquele domingo. Foi um desafio porque a maioria de nós não tinha noção de como era para transmitir um culto na casa das pessoas. E eu lembro que o meu pai, a gente tinha uma filmadora e um sonho, que era transmitir o culto. E ele nos ensinou ali de forma muito rápida naquela semana. Na época era eu e mais 2 pessoas só que trabalhavam na comunicação. E a nossa única experiência era transmitindo o culto pela live do Instagram. Então, quando nós tivemos aquela câmera ali, um computador, pra gente foi tudo muito novo. E no primeiro culto, nós nos desdobramos e foi um culto que nós entendemos verdadeiramente o poder da transmissão online. Foi um culto em que mais de 90 pessoas acessaram aquele culto e nós vimos que aquilo que a gente estava fazendo daria certo. Só que durante a semana nós fazíamos muitas lives. Nós íamos para a igreja e nós ficávamos na segunda, quarta e sexta transmitindo lives de manhã, de tarde e de noite, para que as pessoas pudessem ter algo para fazer enquanto estivessem em suas casas. Bom, durante a pandemia foi quando eu cheguei na Central. Eu era de uma outra igreja e pouco antes da pandemia ela fechou e eu fiquei sem ter onde congregar. E aí durante esse tempo a gente meio que dá uma esfriada, mas fui recebendo convites de lives. A Larissa foi uma das pessoas que me mandavam esses links para poder assistir. A forma online foi o que me trouxe de volta, né? Que conseguiu me resgatar e me trazer de volta para o modo congregacional, né? Da igreja. E aí durante esse tempo nós entendemos que a transmissão podia ser virtual, mas a experiência que as pessoas tinham, ela devia ser real. Nós transmitimos lives para as crianças, fizemos programa de crianças, fizemos programas de casais, fizemos programas de jovens, tudo isso através de lives. Ajudou bastante também foram as células online que a gente participava, foi algo que também me fez fortalecer e me fazer permanecer novamente no que a gente tem hoje, né? E a nossa equipe foi crescendo, pessoas começaram a chegar e aí de fato começou o nosso Central Live Experience. Alguém já afirmou que crises são oportunidades. É exatamente o que temos percebido neste tempo. Descobrimos que é possível ser igreja fora do prédio da igreja. E assim, vamos nos reinventando para que a nossa fé seja forjada. E quando essa crise passar, colheremos os frutos da perseverança e alegremente os entregaremos ao Senhor da Seara. Central Live Experience. E foi nessa época que eu entrei para comunicação. Eu já tinha tido algumas experiências com projeção na igreja mesmo. E foi um período muito difícil, de muita adaptação, que a gente foi aprendendo programas que a gente nunca tinha mexido antes. Como a Laísa falou, a gente só usava o celular e só transmitia no Instagram, que a live acabava em 1 hora e a gente tinha que recomeçar. A gente aprendeu a mexer numa câmera profissional, em programas profissionais para transmissão, para projeção de telas, e a gente foi botando a criatividade em prática. A gente começou a criar cenários diferentes. Foi algo que me ajudou tanto que hoje eu também faço parte da comunicação da igreja, porque a gente teve esse entendimento, né, de que a transmissão do culto ela é algo importante e alcança as pessoas mesmo na sua sala de casa. E com isso nós observamos o quanto nossas redes sociais cresceram, tanto o Instagram quanto o YouTube, e nós entendemos que são muito mais do que números. São pessoas ali, cada inscrito é uma pessoa, cada seguidor é uma pessoa. Todo mundo estava em casa e nós éramos os únicos que estávamos ali na igreja, e era a nossa função fazer com que as pessoas que estavam em casa sentissem o máximo possível do ambiente do culto. Então foi assim, um período que nós crescemos muito, nós entendemos que a igreja não para. A igreja não parou por causa da pandemia, pelo contrário, ela cresceu e muito.
E é importante lembrar também que no começo a gente não tinha muitos recursos, né, Lari? Nós não tínhamos muitas coisas, nós não tínhamos muitos equipamentos, mas a vontade de fazer acontecer era o que movia o nosso coração. E nós aprendemos também que, independente de qualquer coisa, a igreja nunca fecha. Estamos retornando aos poucos com as nossas atividades, mas desde o início temos afirmado que a igreja nunca fecha.